Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje é dia de RPG e a gente vai continuar comentando aqui o Cultos Inomináveis, RPG de terror que vocês escolheram pra gente destrinchar aqui no canal. Vamos passar por todos os capítulos, falar de lore, falar de cenário, de sistema, enfim, tudo que foi importante para dar um panorama geral do livro para vocês, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando a nossa série desde o início, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos aqui iniciar o capítulo 3, que fala do sistema do Cultos Inomináveis. Mas se você está chegando agora, não entre em pânico, não perca a sua sanidade. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Cultos Inomináveis para você ver tudo que a gente já fez até agora. Vamos seguir viagem juntos e aí sim, juntos, explorando aqui, perderemos a sanidade dentro das regras do jogo, beleza? Mas olha só, brincadeiras à parte, o sistema do Cultos Inomináveis é um sistema próprio, né? Você deve lembrar, se você assistiu os primeiros vídeos, eu falei que o Cultos Inomináveis ele se baseia no sistema Itos, que é um sistema desenvolvido pela editora original do livro, a editora espanhola No Solorou, não sei se a pronúncia está correta, me corrijam aí se for o caso. E o sistema ele é baseado no sistema Fate, e ele se propõe a ser um sistema genérico, também mais voltado para o lado da narrativa. Como eu falei nos primeiros vídeos aqui da série, eu nunca li nenhum livro do sistema Fate. Então conto com a ajuda de vocês, se por acaso alguém conhece, para deixar aí nos comentários se realmente esse sistema lembra o Fate, tem alguma coisa a ver com Fate ou não, se é só propaganda enganosa. Enfim, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, o sistema Itos ele é baseado em D10. E como é que funciona uma jogada básica nesse sistema? Você vai jogar 3 D10, tá? Vai desprezar o maior valor, desprezar o menor valor e ficar só com o valor central, o valor da média ali. Então, esse valor central, como o livro chama, ou valor intermediário, vai ser o resultado do dado no qual você vai somar as suas características e as suas habilidades que façam diferença, né, que tenham a ver ali com o teste, para ver se você vai ser bem sucedido ou não. Para ser bem sucedido, você precisa igualar ou superar a dificuldade estabelecida pelo mestre. E aqui, logo de cara, o livro já traz uma tabela, deixa eu tentar aproximar aqui para vocês, ó, mostrando um pouquinho de exemplos de dificuldades, né, para a gente ter uma ideia, uma noção geral de como é que o negócio funciona. Eu acho essas tabelas muito úteis, especialmente para o narrador, claro, para a gente já ter uma ideia de qual seria uma dificuldade base, de uma tarefa assim razoável, que é que provavelmente você vai usar na maioria dos seus testes. Então aqui no caso, o livro vai trazer aqui uma dificuldade fácil, seria ali entre 8 e 12, uma dificuldade média entre 13 e 17, uma coisa difícil entre 18 e 22, uma coisa muito difícil entre 23 e 27 e algo extremamente difícil 28 a 32. Sendo que o extremamente difícil, segundo a classificação aqui do livro, seria um feito que beira o sobre-humano. Então, só para você ter uma ideia aí das coisas, né? Mas olha só, você deve estar se perguntando, assim como eu me perguntei, para que jogar esses 3 dados, né? Vai fazer diferença se eu só vou ficar com o central, porque eu não jogo um só e, enfim, dane-se, é esse o resultado. Vamos lá, vamos com calma. Segundo o livro coloca, na maioria das vezes você vai, de fato, desprezar o dado menor e o dado maior, mas vão ter algumas situações em que eles vão fazer parte ali da mecânica do jogo, tá? Então é importante você jogar os 3 D10 e você deve estar se perguntando também, mas e se eu tirar números iguais, 2 números iguais ou até 3 números iguais? Não tem problema, o livro traz esses exemplos aqui, obviamente. Se você tirar 3 números iguais, sinto muito, seja maior, seja menor, o seu número central vai ser o número que você tirou, né? Enfim, você não vai ter um balizamento aí. Mas se você tirar, por exemplo, o exemplo que o livro traz aqui, 4, 5 e 5, o seu dado menor vai ser 4, obviamente, o seu dado central vai ser 5 e o seu dado maior vai ser 5 também. Então, enfim, você vai acabar jogando 5. Mas isso aí vai variar, obviamente, de acordo com o resultado dos seus dados. Mas só para deixar claro que não tem problema você tirar resultados iguais, sejam 2 números iguais ou sejam 3 números iguais. O sistema, obviamente, já previu essa possibilidade. Outra coisa que isso vai fazer diferença, também vai começar a fazer diferença, o fato de você jogar 3 dados, melhor dizendo, é a questão do acerto e erro crítico. Tem aqui no sistema Itos? Claro que tem, acabei de mostrar aqui para vocês. Então, como é que funciona aqui? Aí, vai começar a fazer diferença essa questão da quantidade de dados. Como é que é um acerto crítico? Se você tirar 2 10, tá? Ou 3 10, você tem um acerto crítico. E aí o acerto crítico é aquela ideia geral que a gente tem. É um sucesso automático, mesmo que você não consiga superar a dificuldade estabelecida pelo mestre, se você tira 2 10 ou 3 10, sucesso automático, acerto crítico. Além disso, vai entrar um aspecto que é específico aqui do sistema IT, que é a questão do aspecto benéfico temporário.
tá? Isso aí vai ficar a critério do mestre e a gente vai discutir isso mais pra frente aqui, enquanto a gente estiver falando de sistema, tá? Acho que não nesse vídeo, mas talvez no próximo. Então, guarda essa informação. Acerto crítico, 2 ou 3 resultados 10 e mais o aspecto benéfico, beleza? E o erro crítico ao contrário. Se você tirar 2 números 1s ou 3 números 1s, você tem um erro crítico, ainda que você conseguisse superar a dificuldade do mestre. Ainda que você consiga superar a dificuldade estabelecida pelo mestre, vai ser uma falha automática, vai ser um erro crítico. E se no acerto crítico você ganhou um aspecto benéfico, no erro crítico você vai conseguir um aspecto pernicioso, um aspecto negativo, um aspecto prejudicial ou uma sequela. Também a critério do mestre, também vamos discutir isso com mais detalhes mais à frente aqui na caminhada pelo Cultos Nomináveis, beleza? Seguindo adiante, ainda nessa parte de apresentação do sistema, vamos colocar dessa forma, a gente vai ter aqui, olha, a questão dos testes resistidos, olha. Como é que funciona isso? É aquela ideia padrão que a gente tem também de outros jogos. Quando você está disputando alguma coisa dentro do jogo com outro personagem, cada um deles vai fazer um teste. E quem conseguir o maior resultado leva a parada. Então, ao contrário, ao invés de você tentar bater uma dificuldade estabelecida pelo mestre, pelo narrador, no caso do teste resistido, os 2 jogadores vão jogar. E aquele que tiver o resultado mais alto, mais favorável, vai conseguir vencer a disputa, beleza? Em seguida, a gente vai ter aqui também os testes de ação prolongada. Tá? Aqui também é uma ideia que está presente em vários outros sistemas. O teste de ação prolongada é mais ou menos o seguinte, é aquele tipo de teste em que a quantidade de tempo que você vai precisar para resolver uma determinada situação é variável, tá? É variável e indeterminado. O mestre, ele vai decidir aqui uma dificuldade que você tem que superar, mas além da dificuldade, ele vai estabelecer uma quantidade de testes bem-sucedidos que sejam necessários. E cada um desses testes vai corresponder a uma quantidade X de tempo. Seja um turno, seja uma hora, seja um mês, etc. Depende do que você estiver fazendo e depende de como o mestre estiver lendo a situação, né? Entendendo aquela mecânica. Eu vou ler um exemplo aqui que o livro dá, que eu acho que fica mais tranquilo para entender. Olha só. O Dr. Specht está tentando traduzir um tomo grosso escrito em aramaico. Provavelmente isso não é uma boa ideia, mas vamos lá. Para isso, o mestre de jogo decide que ele deve usar a sua habilidade Idiomas Mortos e seu intelecto. Também determina que são necessários 15 resultados bem-sucedidos com dificuldade 20, ou seja, uma tarefa difícil, como a gente acabou de ver, para que todo o livro seja traduzido, tá? Para ele terminar de ler o livro inteiro, traduzir o livro inteiro. E que o médico pode fazer um teste a cada 8 horas de trabalho árduo. Ou seja, a cada 8 horas, esse personagem aqui tem direito a fazer um teste. Se ele for bem-sucedido, ele conseguiu traduzir um trecho do livro. Para que ele consiga traduzir o livro todo, vão ser necessários 20 sucessos, ou melhor dizendo, 15 sucessos, tá? Quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? Não sabemos. Só à medida que ele for fazendo os testes, a gente vai saber. Ele pode conseguir ser bem-sucedido em todos os testes, e a gente só contabiliza a quantidade de horas, mas ele pode falhar em algum desses testes. Então vão ser 8 horas de trabalho desperdiçado e vai demorar mais para ele conseguir traduzir o livro todo. Aqui, o livro até segue um pouquinho nesse exemplo, dizendo que isso pode ser interessante se for incorporado na história. Por exemplo, a cada trecho que ele consegue traduzir, seria uma pista nova para o grupo seguir, uma informação valiosa que eles conseguiriam adquirir. Enfim, dependendo da situação, você pode costurar isso com a sua narrativa para tornar esse tipo de teste mais integrado com a história e mais interessante do que simplesmente ficar jogando dados e contabilizando ali quanto tempo você demorou para fazer aquilo ou não, né? E assim, outras situações, você pode ter que, por exemplo, arrombar uma porta enquanto você está sendo perseguido. Então, cada teste ali que você vai fazer vai corresponder a alguns segundos ou alguns minutos. Então, se você não conseguir ser bem sucedido em tantos testes, significa que vocês foram alcançados. Enfim, tem diversas possibilidades de você usar esse tipo de teste prolongado, desde que você entenda a lógica da coisa. Outra coisa que é importante que você tenha em mente quando estiver narrando o sistema ITOS é a questão das habilidades, tá? O sistema ITOS ele vai trabalhar com um conceito de habilidades abertas. Ou seja, você precisa se concentrar no tipo de ação que o jogador está fazendo, que o personagem está fazendo, e não na descrição propriamente dita da habilidade. Por que eu estou falando isso? Se você acompanhou o nosso capítulo de criação de personagem, nosso vídeo sobre criação de personagem, você deve lembrar o seguinte, eu vou mostrar aqui um pouquinho para a gente relembrar essa história. Cada habilidade que você tem, você vai atribuir um aspecto para ela, uma frase, uma pequena descrição, que vai servir para definir melhor aquela habilidade no tocante àquilo que você sabe fazer melhor. Por exemplo, lutar punhos de ferro, que é uma habilidade de combate, e eu estou indicando por essa descrição
que eu sou melhor no combate desarmado. Mas isso quer dizer que eu não sei combater usando uma pistola, que eu não sei combater usando uma arma branca? Não, eu sei. Só que a minha especialização, a minha especialidade, meu refinamento é no combate desarmado, nesse exemplo que eu dei, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque aqui no livro ele vai fazer essa ressalva. Se você se concentrar na descrição da habilidade, você provavelmente vai limitar muitas coisas. E você tem que lembrar também que no capítulo de criação do personagem, o próprio sistema ITOS, ele dá uma classificação aqui de habilidades básicas, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês para relembrar. O livro vai trazer aqui 8 habilidades básicas que o sistema ITOS considera que todo personagem deve ter, que são habilidades de forma física, de combate, de interação, de subterfúgio, de percepção, de cultura e de ocultismo. É isso que você tem que ter em mente na hora de escolher qual teste o personagem vai fazer. Porque, por exemplo, eu estou numa luta lá e eu estou com uma metralhadora. E qual é a minha habilidade em combate? Punhos de ferro? Então quer dizer que eu não posso atirar? Não, eu posso. Lembra que é um sistema genérico. Então eu vou pedir o teste com base nesse grupo de habilidades e não na descrição. A descrição que eu coloquei vai indicar o que o jogo chama de aspectos, que são uma característica especial que você pode ativar em determinados momentos para ter um benefício na mecânica do jogo, tá? Que a gente já vai chegar lá ainda nesse vídeo. Mas só guarda essa informação. Quando você for pedir um teste, você tem que pensar no grupo das habilidades e não na descrição específica que o jogador colocou quando fez o personagem. Aqui, ó, inclusive, o livro vai trazer diversos exemplos. Todos esses aqui são exemplos de jogadas de dados, né, de testes. Então, para você ir se acostumando mais ou menos como é que funciona essa questão de pensar no grupo de habilidades e não no nome específico da habilidade, o livro vai trazer aqui uma série de exemplos que eu acho que fica bem tranquilo, bem fácil de você entender qual é a proposta do sistema ITOS, beleza? Finalmente, até que enfim, chegamos aos tais aspectos que eu falo tanto desde o início da nossa série. Então aqui a gente vai entender finalmente como é que funciona isso em termos de mecânica. O que são os aspectos em termos de jogo aqui no Cultos Inomináveis no sistema ITOS? Os aspectos, eles são frases que vão descrever o personagem, tá? E dar profundidade para ele, dar vida, dar cor para o personagem. Isso no sentido narrativo, porque no sentido mecânico a gente vai ter 4 tipos de aspectos, tá? Quais são eles? A gente vai ter os aspectos próprios, que são exatamente isso que eu falei, são aqueles que descrevem o personagem, tá? É o que está na sua ficha ali. Pode ser um aspecto permanente ou pode ser um aspecto temporário, como a gente comentou ainda agora ali. Se eu tiver um acerto crítico, eu posso ganhar um aspecto benéfico temporário. Isso aí é um aspecto próprio do personagem, tá? Positivo ou negativo, beleza? Aspectos negativos, ou melhor dizendo, aspectos alheios. Aspectos alheios, como o próprio nome indica, são aqueles que não fazem parte da ficha do personagem. Eles se referem a outros personagens, inclusive personagens do mestre, tá? Uma coisa interessante do sistema ITOS é que ele permite que um jogador ative um aspecto alheio. Eu posso ativar aspectos referentes ao meu personagem, mas eu posso ativar aspectos referentes a personagens de outros jogadores e também do mestre, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Veremos isso em vídeos futuros, mas aguarda aí que essa é uma mecânica bem interessante. O terceiro tipo de aspecto que a gente vai ter são os aspectos de situação. Tá? Os aspectos de situação, eles vão lidar ali com o ambiente, com o objeto, com situações específicas. Tudo que o narrador fala pode se transformar num aspecto de situação e pode ser utilizado pelos jogadores também para ativar. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Olha só que interessante. Aspectos de situação. Qualquer coisa que o mestre de jogo tenha usado para descrever a situação pode ser ativada como um aspecto por qualquer um dos jogadores, cujo personagem esteja envolvido naquela situação, da mesma forma que ele ativaria qualquer outro aspecto. Exemplo, Tony Leone acordou com uma forte dor de cabeça dentro do que parece ser, entre aspas aqui, o aspecto, um galpão de madeira caindo aos pedaços. Esse é o aspecto de situação. Ele tenta abrir a porta, mas parece que está bloqueada do lado de fora e cheira a fumaça. Já que Tony não é muito forte, o jogador decide usar o aspecto caindo aos pedaços, que foi o mestre que falou para descrever, para aumentar as suas chances de arrancar algumas tábuas da parede e assim abrir uma brecha para escapar. Eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia geral da coisa, né? Então, talvez seja uma forma aqui que eles criaram para você, jogador malandrão, prestar atenção em cada palavra que o seu mestre está falando, porque tudo que ele disser pode, deve e provavelmente será usado contra ele, né, para criar situações como essa daqui que eu acabei de falar. E por fim, o último tipo de aspecto que a gente vai ter são os aspectos implícitos. Vou ler o trechinho aqui para vocês. Nem sempre todos os aspectos da situação, objetos ou personagem do mestre serão expressamente mencionados pelo mestre de jogo. No entanto, um aspecto utilizável pode ser deduzido do próprio conceito, sempre, claro, com a aprovação do mestre de jogo. Vou ler o exemplo aqui para vocês.
Claire Jean é uma jornalista que está investigando alguns arquivos para procurar informações turvas sobre um rival de seu chefe, e está fazendo isso ilegalmente, aproveitando a noite. O lugar é escuro e ela só tem a lanterna do seu celular. O mestre de jogo, isso aqui vai dar muita briga na mesa, o mestre de jogo decide ativar o aspecto implícito do celular, entre aspas, funciona com bateria, esse é o aspecto, para que a lanterna pare de funcionar. Ou seja, o mestre ativou um aspecto negativo. Se você está usando a lanterna do celular que tem bateria, então eu estou dizendo que a bateria está acabando. Já viu a confusão que isso vai dar, né? Mas assim, para você utilizar os aspectos, tem uma mecânicazinha para isso, tem uma questão de pontos e tudo mais, você precisa ativar os aspectos, tem uma lógica por trás disso tudo, mas a gente não vai ver isso nesse vídeo ainda, tá? A gente vai ver isso no próximo vídeo, então se você tá curioso, quer saber como é que funciona direitinho essa questão dos aspectos, se liga aí, se você não tá inscrito, se inscreve logo para não perder o próximo vídeo. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários o que vocês estão achando, suas impressões iniciais sobre o sistema aqui do Itos, e a gente se encontra na próxima resenha.